In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje é a quarta-feira da Semana Santa e para a igreja e com seus padrinhos e eram examinados acerca da fé, dos costumes, de como deviam viver, enfim. E passavam pelos sacerdotes para serem aprovados a receber na Páscoa os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia. No Evangelho, e por isso nós tivemos essas duas leituras e aquela oração com genuflexão e tudo mais. No Evangelho, nós temos hoje, então, Lucas. Também as primeiras leituras são fortes, hein? São realmente predições da paixão do Senhor. Nós temos essa semana escutado os famosos cânticos do Obeta Yahvé, do servo de Deus. Esses cantos, são quatro eles. No Antigo Testamento são fortíssimos e serviam para pregar, para provar o messianismo de Jesus, mas também para consolar, para romper algo do escândalo dos próprios cristãos. Pense nesses dois que estavam crucificados com Jesus, né? Pensem nessa palavra que o bom ladrão disse, né? Tu não tens vergonha de estar aí quando tu sofres eu vou traduzir de forma quando tu sofres o mesmo suplício de Deus, mesmo suplício que Deus está sofrendo. Olha que escândalo isso, hein? Como assim Deus sofrendo? Como Deus sendo supliciado? Como assim Deus morrendo? Isso é um grande escândalo. Porque a gente tem que pensar quem é Deus. Quem é Deus? Pensa no universo, pensa no planeta, pensa no homem, na vida, pensa na vida. Quem é Deus? E agora, esse homem crucificado dizer para o outro que o terceiro crucificado é Deus, que está sofrendo o mesmo suplício que eles. Isso é uma coisa muito espetacular, forte. Essa deve ser a nossa fé. Não admira que Jesus promete para ele, hoje, agora, descerás comigo já. Virás comigo. Serei teu paraíso. Eu digo assim por razões teológicas, não vou explicar agora tudo isso. Então, é a humanidade de Jesus que escandaliza, queridos. É a humanidade de Jesus que escandaliza. Como pode Deus ser homem e ser homem a este ponto de sofrer e morrer? Que aparecesse aí como um ser glorioso. Lembrem de Jesus na transfiguração, que aparecesse ele como um homem glorioso, forte e poderoso, como um rei, que com o seu olhar e com o seu dedo exterminasse todos os seus inimigos e pusesse em ordem. Bom, aí sim, né? Deus, né? Deus, com certeza. Né? Mas assim, de sofrer e de morrer, mas que Deus é este? É o grande escândalo da humanidade de Jesus. Aliás, Lucas é de fato o evangelista desta humanidade, desse Jesus assim humano e piedoso. No Evangelho da Paixão, a gente nota alguns pontinhos assim que vão mostrando essa visão de Lucas. Como, por exemplo, Jesus no Jardim das Oliveiras, chorando, suando sangue, né? Apavorado com o que estava para lhe acontecer. Como Jesus recebendo anjos para o consolar, para o confortar.
como quando Jesus conduzido no seu suplício, consola as mulheres. Esta frase tão enigmática. Primeiro, a advertência, e que serve para nós, queridos, essa palavra, tenho dito, essa palavra de Jesus às mulheres é, sobretudo, em referência a nós. Por quê? Porque Jesus tem, durante toda a sua paixão, bem presente o seu retorno em glória e majestade. Por isso o contraste, mesmo diante de Anás e Caifás, né? Vereis o Filho do Homem. Né? Vereis o Filho do Homem vindo para julgar-nos. E diante das mulheres que o consolam, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Né? E se fazem assim com o lenho verde, que não farão com o seco? Nós somos o seco. Nós somos o lenho seco. Aliás, a humanidade hoje, como jamais, está sequíssima, prontíssima para o fogo. Prontíssima para o fogo. Nunca jamais a humanidade esteve tão seca, tão pronta. Seca sem Deus, né? Seca sem Deus. Sem nada de Deus. Parece que a humanidade esvaiu-se de toda a sua semelhança, de toda a sua aparência divina. Jesus na cruz, hein? Jesus flagelado, Jesus ultrajado, Jesus morto, crucificado, Jesus morto, Jesus despojado de toda a sua divindade, né? E também da sua humanidade. Né? Sempre se diz em direito que o poder de condenar a morte vem da atitude dos homens, da atitude daqueles que perderam a própria humanidade por seus atos, por seus crimes terríveis. Essa frase é boa, assim, bem assim, composta assim, ela tá perfeita. Então, Jesus perde até a sua humanidade. E esse é o horror dos horrores. Já não, diria assim, já não há mais homens sobre a face da terra. Tantos crimes, e de lesa a humanidade, tantos crimes desfiguraram tanto o homem, que a própria terra está se desfigurando. Olha, querido, o cinturão de fogo do Pacífico está assim, e com ele outros, parece que as falhas tectônicas da Terra estão derretendo a ponto de afundar-se no mar de fogo. Parece que eu diria, desculpe o exagero, mas parece que o planeta está se tornando uma estrela de fogo. A dizer assim, porque é tão grande o que se estão alertando e se constata está acontecendo com o planeta. Então, não só o homem, com esses seus crimes, com esse seu modo horrendo de ser, abandona a própria humanidade, como o próprio planeta se desfaz. Consequência dos crimes e dos pecados dos homens. Que horror, que horror, que horror. Então, mas Jesus consola as mulheres. É tão humano o nosso Jesus. Tão humano, tão piedoso, tão piedoso. Reza na cruz, e na cruz nos perdoa. Pode haver coração mais humano do que aquele que perdoa? Daquele que intercede por seus algozes? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Não só pede o perdão, como justifica. Eles não sabem o que fazem. Nos justifica. Olha a piedade, a bondade de Jesus crucificado. Tão maltratado, tão maltratado. Quer sorver como que até o último gole da sua paixão para a salvação dos homens. Esse Jesus tão humano, contudo também tão forte, tão destemível,
tão capaz de honrar a Deus e tão capaz de salvar a humanidade. Bem diziam as primeiras leituras, sozinho. Ninguém veio em seu auxílio. Nenhum ajudou ele. Sozinho, como um herói sobre a cruz, ofereceu-se ao Pai. Sozinho, como um mártir destemido no seu sofrimento, na sua dor, no esvaimento do seu sangue, ele se entregou para a nossa salvação, para a salvação dos muitos. Aqui tem tanta humildade que se diz na missa, na nossa missa, não se diz os todos na hora da consagração, né? Se diz os muitos. Há tanta humildade de Deus nisto. Né? Porque Deus queria salvar a todos. Deus queria salvar a todos. Mas ele compreende, ele sabe, ele sofre a perdição de, eu vou dizer, alguns. Né? Muitos e alguns. Ele sofre a perdição de alguns. Profunda humildade divina. Deixar que a obra das suas mãos, a mais perfeita obra das suas mãos, que é o homem livre, se perca. Deixar que se... Olha que humildade tem o nosso Deus. Né? E Jesus a expressa, né? Alguns. Nós também expressamos isso na missa daqui a pouquinho. Né? Alguns. Então, queridos, vamos com confiança ao Tríduo Pascal. Né? Conosco está um homem como nós. Né? Toda a fraqueza, em toda a virilidade, em toda a força também. Né? Capaz de vencer. Né? Soframos nós, também nós, a nossa paixão, a nossa Páscoa. Né? Eu acho que esta é a última Páscoa sem a presença explícita e senhorial, né? Poderosa do anticristo sobre toda a terra. Né? Essa deve ser a última Páscoa que passamos assim. Vamos também nós, a nossa paixão, queridos, né? com essa mesma humanidade de Jesus que é a nossa, né? Mas também com essa mesma coragem, com essa mesma força, que Ele nos empreste. É uma súplica agora. Que Ele nos empreste para que nós também consigamos vencer como Ele venceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.